Abra comigo a palavra de Deus nesta manhã que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu abrirei no capítulo de número 12, o versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 12, nós leremos este versículo de número 13, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Título de nosso estudo, de nosso sermão nesta manhã, é o batismo do Espírito Santo. Bem, esse é um assunto de gigantesca importância. E tendo iniciado domingo passado a nossa série de estudos na doutrina do Espírito Santo, os irmãos devem se recordar que em nossa primeira consideração nós lidamos com um conceito fundamental da Palavra de Deus, sobre o qual nós iremos construir biblicamente esses estudos em sequência sobre a doutrina do Espírito Santo. Queridos irmãos, ao lidarmos com a pessoa do Espírito Santo, isto é, com a doutrina, o ensino da Palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, nós devemos lembrar este conceito, este princípio vital, fundamental para a nossa compreensão, que é a anonimidade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, assim por dizer, em sua obra, ele trabalha atrás do palco. Ele não eleva a si mesmo, ele não projeta a sua pessoa, mas a sua obra é promover Cristo, promover o Senhor Jesus Cristo e a obra de Deus em nossas vidas. Ele trabalha para outro, ele não trabalha para si mesmo. E nós recordamos desse texto da Palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Observe agora, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Bem, aqui está o princípio fundamental sobre a doutrina do Espírito Santo. Essa é uma doutrina de grande encorajamento, na verdade. O batismo do Espírito Santo para o crente em Jesus Cristo é um motivo de imensa certeza e segurança espiritual, saber que um dia nós somos batizados pelo Espírito, selados pelo Espírito para a vida eterna, e que Ele agora habita em cada crente em Jesus Cristo, e que por causa dessa habitação do Espírito, nós temos vida e comunhão com o nosso Deus. É algo a respeito do qual o batismo do Espírito, todo verdadeiro crente em Jesus Cristo deve estar claro em sua mente o que a Bíblia ensina sobre este tema. O batismo do Espírito Santo. Bem, o nosso princípio fundamental, volto a repetir, é esse. O Espírito de Deus, ele opera para o nosso bem, para glorificar a Cristo, e não para promover a sua própria personalidade. Ele, ao operar, ele não projeta a sua própria glória, embora ele seja glorioso como Pai, como Espírito, em sua obra de redenção, em sua obra para com o povo de Deus. Ele não opera para glorificar a si mesmo, ele não projeta a sua própria pessoa para dentro de nossa mente. Nós esperamos pela eternidade para ver isto, a glória visível e manifesta do Espírito Santo de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto o Espírito de Deus, tendo sido enviado por Cristo ao subir ao céu, habita neste mundo e trabalha neste mundo e no povo de Deus, nós lembramos que o Espírito de Deus, ele opera para glorificar o Salvador e para o bem do povo de Deus. Ele magnifica, ele projeta Cristo Jesus e ele projeta a sua verdade às nossas mentes, à nossa vida. Esse é um conceito fundamental, queridos irmãos, e nós estudamos com muita calma estas verdades domingo passado. E se você não esteve aqui, deixe-me lhe exortar a ouvir este estudo, este sermão, porque nós queremos construir sobre esta base, sobre esta verdade. Bem, eu gostaria de começar então com este princípio em mente. Que o Espírito de Deus, porque ele trabalha de uma maneira poderosa, mas discreta, a sua glória não é manifesta aos nossos sentidos físicos. Ele não opera desta maneira para que nós percebamos a sua operação
como pessoa, nós sabemos que Ele opera, nós sentimos, assim por dizer, a operação do Senhor. Ele trabalha em nós, Ele nos energiza para a obra de Cristo, Ele nos conforta, Ele vem ao nosso lado, Ele fala às nossas vidas as promessas e as bênçãos de Deus, mas Ele projeta estas verdades e não a sua pessoa. Eu preciso repetir isso mais uma vez, porque isso nos ajuda a compreender e apreciar a obra do Espírito Santo. Bem, queridos, o batismo então do Espírito Santo, uma doutrina de grande encorajamento, de fato, para o crente. E mais uma vez, uma doutrina vital, que todo crente em Jesus Cristo deve ter clareza sobre o que a Bíblia ensina a respeito deste tema. Deixe-me iniciar com as seguintes palavras. A ideia que é propagada já de algum tempo, de algumas décadas em nosso meio, de que o crente em Jesus Cristo, ele necessita de um batismo do Espírito Santo após a sua conversão ou em adição à sua conversão, simplesmente não procede do livro divino, simplesmente não procede da palavra de Deus. Você não encontrará este ensino de que um crente após a conversão necessita de um batismo do Espírito Santo ou de uma bênção de um batismo em adição à sua conversão. Esse ensino não está na palavra de Deus. Ele foi desenvolvido por certas pessoas na história recente do cristianismo e se tornou uma grande bandeira no meio evangélico, mas ele não é produzido, assim por dizer, articulado a partir da palavra de Deus. Sim, há textos isolados que é utilizado por esses líderes para tentar justificar uma ideia exterior que é imposta sobre a palavra de Deus, mas o batismo do Espírito como uma bênção posterior à conversão não se encontra na palavra de Deus. De onde então procede esta ideia de que toda pessoa convertida, ela precisa de um batismo extra do Espírito Santo, ou como é comumente chamado, uma segunda bênção? Bem, essa ideia, ela tem sempre estado aí nas bordas do cristianismo evangélico nos últimos 200 anos, mas foi somente, digamos aí, de uns 70 anos, 80 anos para cá, muito recentemente, que essa ideia que estava na franja do cristianismo começou a entrar mais para o centro do cristianismo e foi tomado então como uma bandeira evangélica e estabelecido entre muitas igrejas como um pilar da fé cristã, a ideia de um batismo do Espírito Santo após a conversão. E isso você sabe principalmente no meio pentecostal e por consequência no meio neopentecostal. E aos poucos este ensino, partindo do meio pentecostal, também influenciando a Igreja Católica com a renovação católica carismática. Lembre-se que em português nós usamos o termo pentecostal e neopentecostal e não o termo carismático para neopentecostal. Carismático é na Igreja Católica, renovação carismática católica, não é verdade? Mas a partir do catolicismo e do pentecostalismo, este ensino de uma segunda bênção pós-conversão começou a entrar também, se infiltrar nas igrejas históricas, até chegar ao âmago nas igrejas reformadas protestantes. E aos poucos, isso começou a ser disseminado, sendo adotado por muitos líderes aí, influenciados pelo pentecostalismo. E muitos líderes e escritores pentecostais, bem, você sabe, eles desdenham grandemente crentes evangélicos bíblicos, históricos, reformados, que pelas escrituras se opõem a seu ensino sobre uma segunda bênção posterior à conversão. Eles desdenham e fazem isso abertamente. E talvez você já tenha experimentado esse desdenho, e nós temos experimentado grandemente quando tentamos defender pela palavra de Deus e nos opor a essas ideias engenhosas dos líderes pentecostais. Bem, eles chamam pessoas como você e eu, como nós, que se mantêm na palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito na palavra de Deus, a palavra do Espírito. Eles nos chamam de tradicionalistas. Eles nos chamam, às vezes, indiretamente, de crentes de segunda categoria, e muitas vezes como pessoas, igrejas que não possuem o Espírito. Você ouve isso na televisão, você ouve isso nas conversações. Crentes, eles dizem que se recusam, de um modo orgulhoso, a receber o Espírito e os seus dons de línguas e suas manifestações extáticas, não é? Emocionais, sensoriais. E esses são ataques comuns, você observa, que é lançado pelos pentecostais contra qualquer crente ou denominação que esteja em desacordo com as suas reivindicações pentecostais. Mas nós precisamos perguntar o seguinte: de onde esses líderes pentecostais têm tirado as suas ideias sobre o batismo do Espírito Santo? Bem, a resposta, infelizmente, é que essas ideias pentecostais, elas provêm de pessoas que tratam a Bíblia de um modo muito raso, de um modo muito descuidado.
Pessoas que ignoram em seu ensino as próprias regras bíblicas de interpretação da Bíblia. É daí que vem certos líderes ao longo da história, sobretudo nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, que tem sido promovida essa ideia de um segundo batismo pós-conversão, mas ao observar e analisar o estudo, o material desse pessoal, você observa que eles tratam a palavra de Deus de uma maneira muito descuidada. Eles ignoram as próprias regras da palavra de Deus de interpretação da Bíblia. E o que esses promotores de um chamado segundo batismo do Espírito após a conversão fazem é, na verdade, arrancar textos, cortar textos para fora de seu contexto e construir assim, não é? Uma doutrina a partir de textos isolados, usando pedras, assim por dizer, isoladas da palavra de Deus, ignorando abertamente, fechando os olhos, colocando de lado, ignorando a vasta maioria de passagens bíblicas sobre o Espírito Santo que contradiz o ensino deles. Por um lado, é isso que eles fazem. Eles passam por cima da vasta maioria dos textos da palavra de Deus que contradiz o ensino deles. E por outro lado, eles simplesmente, por falta de qualquer base na palavra de Deus, por não achar textos que dão suporte a essa ideia de um segundo batismo, eles baseiam essas suas afirmações dogmáticas de uma segunda bênção após a conversão em supostas revelações extra-bíblicas, fora da palavra de Deus. Deus me revelou por um sonho, por uma profecia, coisas desse tipo. Visões, um anjo, coisas como essa, experiências fora do corpo, uma fonte de autoridade fora da palavra de Deus, e é o mesmo que o catolicismo romano tem usado ao longo dos séculos para justificar os seus dogmas que não estão na palavra de Deus. Se a palavra não dá base para eles, eles buscam fora da Bíblia, em revelações, em ideias, em supostas tradições humanas. E a ideia de que um crente necessita de um batismo do Espírito após ou em adição à conversão, simplesmente, meus irmãos, não procede da palavra de Deus, e nós iremos nessa manhã considerar um grande número de textos estabelecendo esta verdade. Bem, permita-me dizer antes dos textos o seguinte, que essa ideia de um batismo pós a conversão, talvez você tenha observado isso, tem levado muitos crentes verdadeiros, e quando nós estamos lidando com essa doutrina, lembre-se, nós cremos sim que há inúmeros verdadeiros crentes em Jesus Cristo no meio pentecostal e também no meio neopentecostal, pessoas que encontraram a Cristo pela fé em verdadeiro arrependimento, queridos irmãos em Cristo, cujos nomes estão escritos junto com os nossos no livro da vida. Assim, nós não estamos lidando com esses queridos irmãos, mas com a doutrina, o falso ensino promovido por falsos líderes, que tem mantido o povo de Deus na ignorância e no jardim de infância da vida espiritual e dominado sobre a consciência desses homens e mulheres para extrair deles o que eles querem. E assim nós estamos lidando com esses líderes e o seu falso ensino. Mas você deve ter percebido que essa ideia de um batismo do Espírito Santo após a conversão tem levado muitos crentes a habitar em um mundo da imaginação e da busca por experiências emocionais. Não é essa a realidade muitas vezes quando você encontra com irmãos pentecostais. Parece que a vida cristã para eles é um mundo de imaginação e uma busca de experiências emocionais. E eles reivindicam suas revelações imaginativas, suas visões, seus sonhos. A conversa deles é essa muitas vezes. E muitos deles mesmo chegam a imaginar que conseguiram entrar em um estado de perfeição e de perfeita santidade, como resultado de um segundo batismo do Espírito. Eles creem, muitos, que não pecam mais, porque o Espírito Santo de Deus os blindou, e assim eles não pecam mais. Ideias esdrúxulas e danosas para a vida cristã são abraçadas por conta deste erro doutrinário, chamado a segunda bênção espiritual, ou um batismo do Espírito após a conversão. E eu tenho encontrado muitas pessoas ao longo dos anos, crentes em Cristo, que vivem uma vida cristã semi-derrotada, porque eles buscaram uma suposta segunda bênção, um suposto segundo batismo do Espírito, e nunca receberam. E assim eles passaram a sentir e a pensar que Deus os renegou, e que Deus não trabalha na vida deles, não opera na vida deles. Assim eles seguem uma vida derrotada, querendo ter aquilo que seus amigos têm, mas nunca alcançando, muitas vezes porque são mais sinceros do que os seus amigos e irmãos na igreja, porque não querem ser atores e absorver algo falsamente, e pretender imaginar que tem o que não tem, e porque não alcança algo que não existe, que não foi dado por Deus, então eles se sentem muito mal ao olhar aquelas pessoas que reivindicam grande poder, falar em línguas e terem sido batizados, que vivem num teatro da imaginação. Assim muitas vezes segue uma vida derrotada, porque não tem a palavra de Deus em suas mãos, e essas verdades gloriosas que nos solavancam e nos fazem ficar firme na fé.
E esse ensino de um batismo após a conversão, também, veja você, e essa é a parte trágica e triste também da questão, e eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Esse ensino também tem transformado crentes humildes, que eram humildes no início da sua vida cristã, em crentes espiritualmente orgulhosos. E tem transformado pessoas de bom senso, pessoas racionais, que se submetiam à palavra de Deus, em pessoas altamente emocionais e bastante excêntricas. Talvez você tenha encontrado gente assim, não é verdade? Que eram humildes, que eram racionais, que amavam a palavra, que citavam a palavra, em pessoas excêntricas, com linguagem estranha, emocionalística e coisas desse tipo, pretendendo projetar uma aparência de grande poder, porque foram supostamente batizados pelo Espírito. Pessoas normais, firmes, sérias no Senhor, vivendo a fé cristã, evangelizando, servindo ao Senhor com humildade, sabedoria. De repente, pessoas excêntricas querem projetar uma imagem orgulhosa de um crente superior aos outros. E é danoso este ensino, porque não é bíblico, e o que não procede da palavra de Deus realmente traz muitos danos ao povo de Deus. Bem, há muita confusão no meio chamado evangélico, porque toda semana, a cada domingo e ao longo dos dias da semana, em reuniões pentecostais e neopentecostais, sejam grandes reuniões, pequenas reuniões, as pessoas são instigadas por certos líderes, mesmo incitadas, a buscarem essa segunda bênção. E essas coisas, você observa, essa incitação, essa imposição, esse empurrar das pessoas a buscar uma segunda bênção em lugares de reuniões, elas acontecem em um ambiente fervente, borbulhando de emocionalismo, com muita oração fervorosa, autoritativa, por muitas pessoas ao mesmo tempo, com muito som, com muitas declarações, com muito barulho, em um grande caldeirão de vozes de declaração, com música de fundo, onde as pessoas, ou a pessoa, ela recebe a imposição física de a mão de alguém, supostamente ali, a pessoa que já experimentou o Espírito, o batismo, transferindo ou passando para ela a bênção também, e ali aquela pessoa, debaixo de uma grande carga emocional, uma descarga emocional, ela é induzida e ensinada então os primeiros passos que lhe ajudarão bem logo a começar a proferir línguas estranhas, que lhe foi ensinado como sendo o sinal de que ela foi batizada pelo Espírito. Tudo criado em um teatro, assim por dizer, extremamente emocional, para passar por cima da mente, desligar a mente, atacar a emoção das pessoas, ao ponto de conduzi-las a querer estas coisas e a se submeter e artificialmente começar a praticar, ou fora de controle, começar a praticar coisas que é fora do comum, coisas que não estão na palavra de Deus, e nem pessoas que se supõem que devem controlar a mente, ter uma mente sã, o princípio da mente sã, perdem essa mente, põem de lado, desligam e são conduzidos por uma carga exacerbante de emocionalismo. E por conta desse ensino não bíblico, algumas pessoas têm se tornado tão desesperadas em obter o chamado batismo do Espírito, que suas prioridades na vida cristã mudaram completamente ao longo dos anos. E em lugar de simplesmente buscar contentar e servir a Deus pelo testemunho do Evangelho, pelo crescimento na palavra, pelo conhecimento das doutrinas e esforço para a santificação, o objetivo supremo de suas vidas torna-se de obter uma experiência sensacional, sensorial, dramática do Espírito em suas vidas. Se eu não alcançar essa experiência, se eu não ter esse negócio, então eu não vou ter descanso, eu não vou ter paz, eu vou me sentir um crente aquém da benção de Deus, e as suas prioridades da vida cristã mudam por inteiro, e eles se entregam ao mundo místico em busca dessas experiências. E eles incessantemente, semana após semana, eles ouvem e eles leem as gabações de líderes supostamente cheios do Espírito, e tudo aquilo que eles dizem poder fazer, terem experimentado, e eles se convencem de que o cristianismo e a vida e a experiência da vida cristã é uma questão de sensações arrebatadoras, extasiantes, elevadas, e de receber várias revelações do Espírito Santo e poderes misteriosos do Espírito Santo. A vida cristã é isso. A vida cristã é uma coisa super elevada, assim por dizer, de experiências extasiantes, sensoriais, arrebatadoras, receber revelações e poderes misteriosos do Espírito Santo. A palavra de Deus é colocada de lado. E essa é uma tragédia, porque muitos são verdadeiros crentes em Jesus Cristo e são cruelmente tratados por líderes
que desconhecem o ensino da palavra de Deus e que possuem muita malícia e um desejo de autoelevação dominando sobre a vida de crentes em Jesus Cristo. E é isso que nós encontramos em muitos meios pentecostais, neopentecostais em nossos dias, por conta deste falso ensino chamado uma segunda bênção pós a salvação. Queridos, não há uma segunda bênção após a salvação, há milhões de bênçãos após a salvação. Todavia não há um segundo batismo do Espírito, um único e somente um batismo do Espírito, é o que nós queremos ver nesta manhã. Assim, meus queridos irmãos, nesse ambiente evangélico de nossos dias, de tamanha confusão, é essencial aprendermos que o único batismo do Espírito Santo mencionado na Bíblia é aquele ato pelo qual o Espírito Santo ele vem habitar na vida do crente no momento da conversão. Esse é o batismo do Espírito Santo. É essencial aprendermos isso, que o único batismo do Espírito Santo ensinado na palavra de Deus é o ato do Espírito Santo vir habitar na vida de uma pessoa no momento da conversão. O batismo do Espírito acontece na conversão quando o Espírito passa a habitar na vida de uma pessoa. E nós temos o Espírito em nós, e nós o temos por inteiro, de uma vez por todas. Obviamente, nós certamente desejamos experiências cada vez maiores da presença do Espírito Santo, certamente que sim, e da sua obra em nossas vidas. E nós desejamos a iluminação, o fortalecimento espiritual do Espírito Santo em nós. Mas jamais, queridos amigos, nós devemos buscar por um suposto batismo extra do Espírito, uma segunda bênção adicional ao batismo. Nós não devemos ansiar por experiências extasiantes, sensoriais, místicas, como se grande parte do Espírito não nos tivesse sido dado. Foi omitido na conversão, foi nos dada apenas uma parte, nós devemos buscar uma outra parte. Bem, lembre-se, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não uma energia, uma fumaça abstrata, é uma pessoa. Nós vimos isso domingo passado. Ele possui personalidade, pessoalidade. Assim, ele não vem em partes a um crente, nem medidas gradativas. Ele vem de uma vez por todas e por inteiro. João capítulo 3, versículo de número 34, nós lemos essas palavras: porque aquele que de Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Espírito não é dado por medida, ele é dado por inteiro. E assim, o único batismo do Espírito é aquele que acontece no momento em que a pessoa é salva e o Espírito vem habitar em sua vida por inteiro. Não lhe foi dado apenas parte do Espírito para que ele busque uma nova bênção, um novo batismo do Espírito Santo. E essa é uma verdade declarada e afirmada na palavra de Deus. Bem, nossa tarefa, uma vez convertidos, é começar imediatamente então a cooperar com o Espírito de Deus que habita em nós, para nós andarmos e vivermos pelo poder do Espírito Santo, experimentar a sua ajuda mais e mais, e conforme nós andamos pelo Espírito Santo e nós conhecemos então mais e mais do seu poder e da sua bênção, nós podemos saber e conhecer que ele habita em nós e nós somos capacitados por ele. Bem, o ensino da palavra de Deus sobre o batismo do Espírito Santo, mais uma vez, é que o crente é batizado uma única vez e isso acontece na conversão. Bem, será que nós podemos então provar essas afirmações tão dogmáticas que o pastor está fazendo nessa manhã? Nós queremos ser bíblicos, não é? Que a conversão inclui a vinda do Espírito Santo por inteiro na vida do crente. Será que há tanto debate a respeito dessa questão? É porque a Bíblia não é clara nesse assunto, então há tanto debate, tantas vozes, opiniões e confusão. Será que é por isso? Certamente que não, queridos irmãos. O fato é que a Bíblia é cristalina nesse assunto. E não há poucos, mas muitos textos na palavra de Deus provando completamente, repetidamente, que o Espírito Santo, pessoalmente, habita por inteiro em cada crente no momento da conversão, e ele não vem em estágios, como é ensinado por aí. E o nosso primeiro texto é Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Abra comigo em Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Esse texto ele mostra que a experiência de arrependimento e ouvir a Cristo está atado, unido à dádiva do Espírito. A promessa de Deus é que o Espírito viria definitivamente a uma pessoa quando fosse convertida, e esse é um texto de grande peso provando isso. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebe? O texto está mostrando que a promessa de Deus, que o Espírito viria definitivamente a uma pessoa quando ela fosse convertida. O contexto é evangelho, arrependimento, arrependa-se, creia e recebereis o Espírito. Uma coisa só, está unido aqui. Mas aqueles que querem separar entre a obra de salvação realizada pelo Espírito e o chamado batismo do Espírito Santo, eles afirmam que a salvação, veja, é uma obra própria do Espírito na pessoa, mas que Jesus Cristo promete pessoalmente batizar seu povo após a salvação com o Espírito Santo. Esse é o argumento. A salvação é uma obra do Espírito lá na vida da pessoa aqui, mas que Jesus Cristo prometeu batizar todo crente posteriormente com o Espírito Santo em sua vida. Mas você, ao fazer essa distinção muito incomum à palavra de Deus, tanto artificial, sabe o que eles fazem? Eles criam dois batismos, de um só batismo eles criam dois. E assim eles afirmam que há uma segunda bênção a ser experimentada. Aqui está a base do argumento deles. Mas o apóstolo Pedro aqui, ao pregar em Atos, ele desqualifica por inteiro essa impressão pentecostal. Quando ele nos diz, é claro, que o dom do Espírito, que ele se refere aqui, é exatamente o mesmo batismo do Espírito que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Veja o versículo 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Cristo está derramando do Espírito na conversão daquelas pessoas. Se vocês creem e se arrependerem, Pedro está dizendo àquela multidão em Jerusalém na Páscoa, se vocês creem e se arrependerem, vocês receberão a mesma promessa do profeta Joel. Você se recorda da profecia do profeta Joel? Nós estudamos domingo passado, que nos últimos tempos ele enviaria o seu Espírito e falaram em línguas, etc, etc, etc. Naquele dia de Pentecostes, nós vimos como isso se cumpriu, não é? A morte de Cristo, sua ressurreição, os 10 dias para completar a 50ª semana de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E todos aqueles que se arrependeram ali, receberam o Espírito Santo. Mas observe, todos eles falaram em línguas? Não. Porque não é uma evidência da salvação ou do batismo do Espírito se alguém falar em línguas. Nós chegaremos a este ponto em um minuto. Em outras palavras, quando o Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes, ele também foi prometido subsequentemente a todo crente. Não é outro senão o dom do Espírito que foi prometido por Cristo na conversão. Não pode assim haver mais um batismo subsequente. Cristo aqui prometeu o Espírito na conversão. Assim o batismo do Espírito é na conversão. Pedro está dizendo, Cristo no versículo 33 foi exaltado e derramou o Espírito, isso que vocês estão vendo agora. E aí então ele diz, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Percebeu? Eu vejo alguns olhos duvidosos. Abra comigo então em Joel capítulo 2, versículo 21. Pode ir comigo para Joel capítulo 2, aqui está a promessa, versículo de número 28, a promessa que está se cumprindo no dia de Pentecostes, que é uma referência à conversão e o habitar do Espírito naquele dia e por subsequência em cada crente. Joel capítulo 2, 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito, dia de Pentecostes, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Você observou? Ele fará isso. Agora observe, de volta a Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38, e disse-lhe Pedro, aquela multidão, arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa, que promessa? Joel 2,28, vos diz respeito a vós,
O Espírito viria a vós, judeus, neste dia, a vossos filhos e também, por consequência, a todos os crentes, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, Ele chamar. Veja o versículo de novo em Joel capítulo 2, 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Atos capítulo 2, porque a promessa vos diz respeito a vós, filhos, todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é de que na salvação, todo crente receberia o Espírito. Queridos amigos, pensa da seguinte maneira: na salvação nós temos o nosso registro do pecado apagado, certo? Claro. E a certeza do céu. Mas imagine se fosse somente isso. Aqui estou eu, certeza do céu, meus pecados perdoados, vida eterna, mas sem graça, sem força, sem vigor para lutar contra o pecado, servir ao meu Deus. Eu preciso, juntamente com o perdão, da habitação do Espírito, que vem no momento da conversão. Para viver a vida cristã, esse é o batismo do Espírito. E essa é a promessa de Joel cumprida em Atos, inicialmente a primeira vez, e a todo crente em Jesus Cristo. Como pode alguém ser um crente e não ter o Espírito, se é o Espírito quem salva, e entra, e sela, e capacita? Como pode ele receber o Espírito depois, se a obra de salvação é do Espírito, aplicando Cristo à vida de uma pessoa? Aqui está então esta verdade. E onde quer que o Evangelho fosse proclamado em todas as nações e por todas as gerações, o dom do Espírito virá a pecadores no tempo em que eles se arrependerem e são salvos. O dom do próprio Espírito, versículo 32, 38 de Atos 2. Bem, não confunda isso, o batismo do Espírito, a vinda do Espírito na conversão, com a questão outra dos dons espirituais. Essa é uma outra questão. Estamos falando da vinda do Espírito, o batismo do Espírito. Dons que o Espírito distribuiria ao seu povo. Esse é um outro assunto, não misture esse assunto com o outro. Bem, uma pergunta a ser feita então: qual foi o resultado da vinda do Espírito Santo sobre aqueles que foram convertidos no dia de Pentecostes? 3.000 almas, não é? Qual foi o resultado do batismo do Espírito? Porque aqui foi um batismo. Quando ele veio, aqueles 3.000 homens e mulheres no dia de Pentecostes, será que os 3.000 falaram em línguas estrangeiras, estranhas? Será que todos operaram milagres, os 3.000? No que se refere à maioria gigantesca deles, a resposta é simplesmente não. Eles não falaram em línguas, os 3.000, nem operaram milagres, nem profetizaram. Quando as pessoas se tornam influenciadas pelo pentecostalismo, elas imediatamente imaginam que os dons de línguas, profecias, curas, foram distribuídos entre aqueles 3.000 homens e mulheres convertidos no dia de Pentecostes, mas isso não aconteceu. A ideia da mente de muito pentecostal é isso: converteu, Espírito Santo descendo, falar em língua, profetizar, milagres, curas, etc. Não aconteceu isso aqui nesses 3.000. E embora nós não tenhamos uma descrição detalhada no livro de Atos sobre o novo estilo de vida daqueles novos crentes, seu comportamento, você não encontrará qualquer referência a crentes comuns, ordinários, exercendo tais dons. Esses dons foram exercidos pelos apóstolos e o grupo dos discípulos que estavam ali para evangelizar a multidão. E a impressão errônea que prevalece no meio pentecostal é a de que no Novo Testamento todo crente falava em língua e profetizava e operava sinal. Não é essa impressão que paira no ar? Isso é simplesmente errado, não está de acordo com o registro bíblico. Em sua maioria, somente aqueles 120 homens e mulheres, discípulos originais, nos é dito, falaram em línguas estrangeiras, idiomas estrangeiros, para evangelizar os estrangeiros que estavam em Jerusalém. Eles aprenderam a língua grega, egípcia, cóptica, persa, e não línguas esquisitas, estranhas, do tipo que ninguém entende. Eles falaram idiomas, o mesmo idioma que você aprende numa escola ou mudando para outro país, só que eles aprenderam imediatamente, porque foi um dom do Espírito. Não há nenhuma menção de 3.000 convertidos realizando essas coisas, nem também o imenso número que foi convertido depois desses 3.000 subsequentemente. Lucas nos informa aqui que somente o grupo apostólico, aqueles que estavam com eles, operaram os milagres de cura. Ou seja, qual foi o efeito então da conversão e do batismo do Espírito nesses 3.000 homens e mulheres? É listado aqui em Atos 2, 42 a 47. Observe. Qual foi o efeito da conversão e do batismo do Espírito Santo em toda essa multidão? Eles permaneceram firmes na doutrina,
Eles tornaram-se devotos à palavra de Deus, eles receberam um laço profundo de comunhão com outros crentes, eles descobriram realmente como orar, como adorar, eles foram preenchidos de um santo temor e maravilha, tudo porque as coisas espirituais de repente se tornaram reais para eles. Eles começaram a compartilhar seus bens entre os irmãos que haviam necessidade, havia grande fervor, havia grande sinceridade de coração, fé. Queridos, foram esses os resultados do Espírito entrar na vida deles. E não pular, profecia, falar em língua, uma transformação. E é isso que deve se esperar na vida de cada convertido. Firme na doutrina, devoto à palavra de Deus, profunda comunhão com os irmãos que não havia antes, descoberta da oração, da adoração, preenchidos com temor a Deus, maravilhamento da nova vida em Cristo. As coisas espirituais se tornam reais para eles. Esse foi o resultado na vida desses 3.000 homens e mulheres. Obviamente que no caso de alguns discípulos, no dia de Pentecostes, com a inauguração, assim por dizer, pública da igreja, entre os 120 discípulos, o Espírito veio sobre eles, enchendo aqueles homens de poder para realizarem alguns sinais grandiosos, como línguas, que era um sinal para o judeu incrédulo, de que a profecia havia se cumprido, de que Deus falaria àquele povo com lábios estrangeiros, línguas estrangeiras, e nem assim eles creriam. Foi um sinal para a dureza do coração deles, e eles começaram a pregar em línguas estrangeiras e a declarar às multidões de judeus que vinham de toda parte também as grandes obras de Deus. Mas no caso da grande multidão convertida, o batismo do Espírito não resultou em sinais exteriores de maravilha, mas em uma transformação pessoal, em uma transformação íntima, conforme seus corações foram transformados para amar e servir ao Senhor. De modo que o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a promessa de Jesus cumprida ali naquele dia, ele disse aos discípulos: subindo ao céu, permaneçam em Jerusalém até que sejam capacitados com poder. Essa promessa se cumpriu ali em Jerusalém, que é a mesma promessa de Joel. Essa promessa, esse cumprimento com a descida do Espírito, teve uma dimensão pública, visível, não foi? Para todos. E isso para marcar a fundação visível da igreja. Mas, sobretudo, essa descida do Espírito teve uma dimensão pessoal, individual, no coração de cada crente convertido. A vinda do Espírito permanentemente a este mundo, você se recorda que da criação até Cristo, ele não estava permanentemente neste mundo, ele capacitava, falava com o homem. De Cristo a sua nascimento, a ressurreição, o Espírito capacitando Cristo e os apóstolos. Então, da sua ressurreição à sua glória, ele desce permanentemente. E ele faz isso de uma maneira pública, inaugurando a igreja, capacitando o povo de Deus para a colheita. Houve uma dimensão pública visível, o som, as línguas, poder, mas a maior dimensão da manifestação do Espírito ali foi pessoal, individual, no coração de cada crente. Uma grande mudança, uma grande transformação. E é exatamente esse aspecto do batismo que continua até hoje e até o final dos crentes. Toda vez que o Espírito vem habitar em um crente, há uma profunda mudança íntima, pessoal, na vida de uma pessoa. Esse é o sinal do batismo do Espírito. Conversão. Foi isso que aconteceu na tua conversão, não foi, meu irmão? Uma grande mudança, uma grande transformação, novo coração, descoberta da adoração, da oração, perseverança na doutrina, na comunhão com os irmãos. Se essas coisas não estão em você, você não foi batizado pelo Espírito, não foi salvo. Mas porque elas estão, então você tem o Espírito, porque é Ele quem cumpre estas coisas em nós. Algo pessoal. Bem, volte-se comigo agora para o nosso segundo texto, em Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Nós temos esse texto tremendo, que prova também que o batismo do Espírito acontece uma vez e na conversão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é uma prova de que o batismo do Espírito, o derramar do Espírito, acontece na conversão. Se você perguntar ao apóstolo Paulo,
me ensina essa doutrina. Quando é mesmo que o Espírito Santo nos é dado? Paulo responde: no momento da nossa justificação, conversão. Paulo está falando sobre justificação, conversão, no versículo 1. Então, 2 a 4, alguns dos resultados da justificação. E então, versículo 5, ele nos diz essas palavras: experimentamos o amor de Deus derramado em nossos corações, já está presente, contínuo, perfeito, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando esse resultado da conversão acontece, é porque o Espírito nos foi dado. Você observou? Alguns escritores pentecostais, observe isso, eles tentam erigir uma parede entre o versículo 1 e o versículo 5, separar artificialmente isso. E eles dizem que a experiência profunda do amor de Deus descrito no versículo 5 acontece quando o amor de Deus é derramado em nossos corações em um batismo do Espírito subsequente após a conversão. Eles separam, mas Paulo não está separando. Ele está falando sobre conversão, justificação, e mostrando a consequência dessa justificação no versículo 5. O argumento do apóstolo aqui é sobre justificação e seu resultado, que receber o Espírito Santo é o conforto e o privilégio de toda pessoa que nasceu de novo. Romanos 8:9, observe, e Romanos 8:15, Romanos 8:9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Observe agora como isso aqui demole o argumento do pentecostalismo. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como alguém pode ser dele, convertido e não ter o Espírito? Se alguém não possui o Espírito, é porque não nasceu de novo, não foi justificado. Poderia ser mais claro, meus queridos irmãos, porque é que nós não abraçamos a palavra de Deus quando a compreendemos e nos levamos por ideias estranhas, esdrúxulas? Não poderia ser mais claro? Vós, porém, não estáis na carne, vocês nasceram de novo, receberam o Espírito. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós na conversão, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence, não foi justificado, não nasceu de novo. Como pode alguém ser salvo sem o Espírito? Romanos 8, capítulo 15, versículo 15 agora. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Quando alguém se torna um filho de Deus? Quando ele recebe o espírito de adoção. Como pode alguém ser um filho de Deus se não foi adotado? Se é o Espírito quem adota. Esses são versículos que provam que o batismo do Espírito Santo acontece uma vez na conversão. Há um só batismo do Espírito. Se uma pessoa não possui o Espírito, não é convertida. Este é o argumento de Paulo no versículo de número 9. No versículo 15, então, ele dá ao Espírito um nome: Espírito de adoção. Conversão envolve, então, sermos adotados para dentro da família de Deus, que ensina-nos a dizer agora algo que eu não podia dizer antes: Tu és o meu Pai, Abba, Pai. Eu posso afirmar isso, não é um teatro mais. O Espírito me leva a dizer isso. O Espírito testifica com o meu Espírito, Abba Pai, que somos filhos de Deus. Isso na conversão. Como pode alguém ser filho de Deus sem o Espírito? Como pode o Espírito vir e batizar alguém só depois da conversão? Isso não tem qualquer base na palavra de Deus. Queridos irmãos, mantenhamos os limites seguros da palavra de Deus, e nós não vamos ser levados por homens maliciosos e ignorantes da palavra de Deus, que falam com poder de soberba mais do que da palavra de Deus. Nos argumentos usados pelos líderes pentecostais para a necessidade de um segundo batismo, é que isso traz segurança. Ter o segundo batismo traz grande segurança para a vida do crente. Mas veja, já que o Espírito habita em nós somos assegurados de que somos filhos de Deus. Ele testifica em nós, Abba Pai, que somos filhos de Deus. Abba Pai acontece na conversão, e daí em diante, até o final, somos filhos de Deus. Queridos, diz João, aquele a quem escreve, nós somos filhos de Deus e passamos da morte para a vida pela obra do Espírito Santo. Nosso próximo texto é 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios capítulo 6:11, nós estamos seguindo, irmãos, através de textos que nos mostram que há um só batismo do Espírito, e esse batismo é a conversão.
Esse texto é um chamado e desafio a todo crente a uma vida de santidade. 1 Coríntios 6, versículo de número 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis... eu estou em um outro lugar. Na verdade, 1 Coríntios 6, 11. Que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, vive em fornicação, ou avarento, amante de bens, ou idólatra, ou maldizente, fala mal do povo de Deus, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda andeis. Bem, esse é um chamado a uma vida de santificação, não é verdade? Agora, esse chamado, ele se apoia no fato, e esse é o argumento de Paulo aqui, que os coríntios foram salvos. Os coríntios foram habitados pelo Espírito Santo. Do momento em que nós fomos comprados por bom preço, versículo 19 ao versículo 20, ele segue no argumento. Ou não sabeis, ele argumenta no versículo 11, mas agora vos escrevi, não vos associe com esse tipo de gente. Versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Como vocês podem se associar com o pecado? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Do momento em que nós somos comprados por bom preço, o Espírito habita em nós. Quer dizer que no momento da nossa conversão, nós somos habitados pelo Espírito. Você conseguiu seguir o raciocínio? Então, claro, não é, meus queridos irmãos? 1 Coríntios 12, 13 agora, algumas páginas para frente. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Observe, passado e presente e pretérito perfeito, pois todos fomos batizados, isso aconteceu, salvos. Como alguém pode ser parte do corpo misto de Cristo se ele não foi batizado pelo Espírito? Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, enxertado em Cristo, pelo Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, na palavra. Temos experimentado isso ao longo da nossa vida cristã. E essa é a única ocasião nos escritos de Paulo em que o termo batismo é usado em conexão com o Espírito. E aqui o apóstolo, ele coloca o Espírito, ou conecta o batismo do Espírito em conexão com o tornar-se parte do corpo de Cristo. Você se torna parte do corpo de Cristo somente quando você nasce de novo. E essa é uma obra do Espírito que vem habitar em um crente. É importante frisar que o batismo do Espírito é mencionado somente 7 vezes no Novo Testamento. Dessas 7 vezes, 4 delas se encontra no Evangelho dos lábios de João Batista, dizendo que Cristo batizaria com o Espírito. As outras 3 vezes, a quinta referência está em Atos 1:5, onde há promessa de Cristo batizar com o Espírito, nós já lemos. O 6º e o 7º está em Atos 11, 16 e 17, que é a respeito daqueles mini Pentecostes na casa de Cornélio. Há 3 mini Pentecostes, não é? E todos eles com o mesmo propósito do Pentecostes de Jerusalém. Jerusalém, então o batismo do Espírito, seguido de línguas e sinais em Samaria, a mesma coisa em Cesareia, na casa de Cornélios, e entre os Efésios. Por que isso aconteceu? A palavra de Deus nos ensina. Em Jerusalém o Espírito desceu, unindo todo o povo de Deus em uma só igreja, antes, sobretudo entre os judeus, mas agora pessoas de todas as nações dentro da igreja. Com Cornélio, você se lembra que havia uma rixa muito grande de judeu contra gentio, não é? O Evangelho, a mensagem de Deus, Deus é Deus de Israel. Eu não como carne suja, Senhor, diz Pedro, do lençol na visão, e Deus envia Pedro para pregar, e mostra que o mesmo que aconteceu com aqueles convertidos de Jerusalém, os 3.000, acontece com eles, e para provar para Pedro e para os demais judeus líderes que Deus aceita os gentios, batismo com o Espírito, sinais de línguas, um mini Pentecoste. A mesma coisa com os samaritanos, que eram detestados pelos judeus como porcos, como os animais. Quando eles xingavam a Cristo, chamavam de samaritano. Mas Deus mostra que Ele abraçou todos os homens e mulheres de todas as nações, e um mini Pentecoste ali mostrando que Deus os recebeu, e o mesmo que aconteceu em Jerusalém entre os judeus, aconteceu com o samaritano.
E a mesma coisa depois com os discípulos de João em Éfeso, no momento em que creram, foram selados para que aquela região toda conhecesse que o Espírito estava autenticando o ministério de Paulo e convertendo almas. 3 mini Pentecostes, com o mesmo significado do Pentecoste em Jerusalém. É importante frisar isso. Atos capítulo 1, nosso texto, dê uma olhada com calma. Versículo capítulo 11, na verdade, algo importante aqui, nós estamos lidando com isso. Atos 11, 3 mini Pentecostes. E o versículo 17 mostra claramente, sem sombra de dúvidas, que o batismo acontece na conversão. Atos 11, 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, a Cornélio, aos gentios, aos romanos, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, qual foi esse dom? O Espírito, é claro. Quem era eu então para que pudesse resistir? Houve uma manifestação visível do Espírito lá na casa de Cornélio. E Pedro está dizendo, se Deus deu a eles o mesmo dom que nós recebemos quando cremos, o Espírito na conversão, quem sou eu para negar o Evangelho a eles? É a destra da comunhão. Só que nesse caso houve uma manifestação pública, não apenas íntima do Espírito, mas pública, para que os apóstolos de Deus soubessem que o Evangelho deveria ser pregado a eles, eles deveriam ser trazidos para dentro da igreja também. E é isso que Paulo está dizendo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, o Espírito, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? O 7º texto está lá em Atos 19, já mencionei, um texto de Paulo. Os discípulos creram, receberam. Nosso tempo se esgota para lidar, mas querido, todo crente foi batizado em um Espírito. É interessante a língua grega. Imagine um círculo, dentro há uma preposição em, não é? Dentro. Em cima, outra preposição, apono. Há uma outra preposição quando vai em direção ao círculo, prós, uma embaixo, ana. É muito claro observar essas coisas. E quando a palavra de Deus se refere a batizado no Espírito, é a preposição que se mostra para dentro, entrar para dentro de Cristo. Fomos batizados para dentro de Cristo pelo Espírito. Todo crente foi batizado em um, colocado dentro de algo, para dentro do corpo de Cristo. O Espírito nos batiza para dentro do corpo de Cristo, na conversão. Obviamente, é na conversão que nós entramos para a família de Deus. E como resultado, todos temos então bebido do Espírito na conversão. Quer dizer, o Espírito entrou em nós, bebemos do Espírito, fomos batizados, lavados, selados. Ser batizado pelo Espírito é o mesmo do que beber do Espírito, nas palavras de Paulo. Como nós podemos ter certeza disso, pastor? Bem, porque Paulo, ele usa as mesmas palavras para o batismo do Espírito que o próprio Senhor Jesus Cristo em João 7, 37 e 39 usa. Veja como ele usa o termo beber como uma descrição de receber o Espírito Santo. E no último dia, diz lá, João 7, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse isto, e isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Assim nós sabemos. Paulo usa o termo beber aqui como uma descrição do receber do Espírito, comentando Cristo lá em João. Quando nós somos para Cristo, para a salvação, nós bebemos dele, a água que ele dá, o seu Espírito. Nós automaticamente bebemos do Espírito, ele habita em nós. E é isso que Paulo está dizendo, fomos batizados em um Espírito, o Espírito que Cristo dá na conversão, a água que ele promete. Bem, tendo em vista que Paulo se refere a uma única vez sobre o batismo do Espírito em todas as suas cartas, e isso estritamente em conexão com a conversão, como as pessoas podem sequestrar esse termo batismo do Espírito Santo, arrancar ele do contexto e usá-lo para descrever uma experiência posterior à salvação, um segundo batismo? É falta de estudo da palavra de Deus, é muita afetação, voz alta, poder, microfone, Espírito, e pouco conhecimento da palavra de Deus, pouco estofo doutrinário, pouco conhecimento, algo que é declarado na palavra de Deus só para todos os crentes, não só para pastores e líderes. E certos líderes e apóstolos, humanamente falando, não conhecem isso, ou são maliciosos e sabem o que estão fazendo. Talvez os dois. Queridos amigos, sejamos bastante claros a respeito disso, irmãos.
O apóstolo do Senhor nunca ouviu sobre este ensino de um segundo batismo do Espírito, uma segunda bênção pós-conversão. Efésios 1,13, nós precisamos correr, nosso texto seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O tempo todo o Espírito conectado, o batismo do Espírito conectado à salvação. Selados com o Espírito, que do momento da conversão passa a habitar no salvo, como um selo de garantia de que ele foi salvo. Com, isto é, o Espírito dado ao crente, o selo. E o que o selo traz? Qual é a ideia do selo? Segurança, certeza, o selo real de autenticidade que esse documento é verdadeiro, que esse homem é verdadeiramente salvo, um filho de Deus. O Rei Jesus habitando em sua vida pelo Espírito, um depósito de garantia. Será que Cristo dá esse selo, esta garantia, somente a alguns poucos? Não, a todo que vier a Ele. O Espírito dá promessa. Qual promessa? A promessa feita por Cristo, que nós acabamos de ler, que foi reiterada, reverberada, por Pedro, aquela multidão, que vem lá da profecia de Joel. Não há contradição na palavra de Deus. Você pode ver também em casa Gálatas 3:2, Efésios 4:1, João 4:12 a 13. Queridos irmãos, essa também é a posição histórica da Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Um só batismo na conversão. Está presente nas principais confissões da Igreja, em todas elas, na verdade. O ensino contrário de uma bênção posterior, de um segundo batismo, é recente, é novo. E as passagens usadas, como nós vimos, é tirada do contexto. É necessário um contorcionismo, um malabarismo hermenêutico interpretativo para se tentar justificar o uso dessas passagens como base para uma segunda bênção. Além do derramar, eu mencionei, do Espírito no dia de Pentecostes, há 3 outras ocasiões similares de um derramar público do Espírito, não é? O derramar do Espírito sobre os samaritanos em Atos 8, o derramar do Espírito na casa de Cornélio e gentios em Atos 10, e o derramar sobre os discípulos de João em Atos 19. Agora observe, esses 3 únicos eventos, eles estão separados por muito tempo. Não foi na semana seguinte, no dia seguinte, não. Às vezes nós temos essa impressão, não é? Quando lemos o Evangelho, Atos, há anos, às vezes, separando um evento do outro. E eles são tirados fora do contexto e usados para tentar provar a ideia de um segundo batismo, uma bênção, como acontecendo o tempo todo, dia após dia. O argumento é que isso aconteceria, né? Com muita frequência. Batismo, pessoas falando em língua em todo lugar, em toda parte. E essa é a regra do agir do Espírito Santo, alguns dizem. Mas quando nós olhamos mais de perto esses 3 mini-batismos, nós percebemos o tempo de separação entre cada um deles. Muito tempo, na verdade, uma distância muito grande, na verdade, entre o batismo e o outro. Entre o batismo em Jerusalém e o batismo em Cornélio, alguns consideram que passou-se 8 anos, outros 13 anos. E até o batismo daqueles discípulos por Paulo, pregando a palavra de Deus em Éfeso, 23 anos depois. Porque Deus determinou especificamente como um sinal para que provasse algo, e não que isso estivesse acontecendo o tempo todo. Você percebe como certos amigos e irmãos não se aplicam ao estudo da palavra de Deus e começam previamente com a ideia já predeterminada a buscar texto, rasgar texto do contexto e dizer aqui está, aqui está, aqui está. De maneira alguma, queridos irmãos, eu tenho muito a dizer, meus irmãos, nosso tempo já realmente se esgotou, eu não quero taxar a paciência dos irmãos, mas porque é um assunto tão precioso e tão importante, talvez eu precise. Então, Atos capítulo 8, versículo de 14 a 17, Atos capítulo 8, 14 a 17, nós temos algo mais aqui. Aqui está o derramar do Espírito sobre os conversos samaritanos. Você vê que foi necessário, porque lembre-se da rixa dos judeus contra os samaritanos, e por meio desse evento, os crentes judeus foram comandados a aceitar os convertidos samaritanos como verdadeiros crentes, iguais a eles mesmos, verdadeiros irmãos, parte da igreja do Senhor Jesus. Esse é o significado do primeiro mini Pentecoste. Já o derramar do Espírito em Atos 10 comunicou uma mensagem importante a 2 grupos. 2 grupos de judeus, não é? Perdão, 2 grupos gentios e judeus, que Deus havia abraçado
todas as nações. E ali está a prova. E Pedro afirmando: como poderiam negar a destra da comunhão àqueles que, como nós, na conversão também receberam o mesmo dom do Espírito Santo. E então Atos 19, o encontro de Paulo com os 12 discípulos de João, e o terceiro e último mini Pentecoste, assim como os outros dois também, teve um propósito bem especial. Deixe-me seguir então. Nós vemos a distância de anos entre o derramar do Espírito, estou concluindo, irmãos, entre o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém e o que aconteceu em Éfeso. 23 anos. Então, o derramar público do Espírito no dia de Pentecostes em Jerusalém e o que aconteceu na casa de Cornélio em Cesareia, 13 anos. 3 vezes apenas. Cada um cumprindo o propósito de Joel, declarado por Cristo, pregado por Pedro, um símbolo público da vinda do Espírito e uma obra manifestando que o Espírito está agora com o povo de Deus permanentemente em sua igreja, habitando com eles até o final. Um aspecto público, mas sobretudo naquelas imensas multidões, um aspecto interno, uma nova vida. Esse é o sinal de que o Espírito veio. Esse é o batismo do Espírito Santo, uma nova vida que eu não tinha antes, uma nova apreciação pela verdade, uma comunhão real com Deus, uma nova vida. Queridos irmãos, nós vimos os textos, vimos os argumentos, todos eles contradizem o ensino pentecostal de um segundo batismo pós-conversão. Aqui está o batismo bíblico do Espírito, um só batismo na conversão. Abrace essa verdade, se firme na palavra de Deus e ajude outros queridos irmãos em Cristo no meio pentecostal a saírem desse contexto, a viverem uma vida mais agradável ao Senhor e a estarem ancorados na palavra de Deus, porque isso é bênção e poder para as nossas vidas agora e até o final, firmes no Senhor. Senhor, aplique essas verdades ao nosso entendimento e aos nossos corações.